Vamos começar o nosso segundo cafezinho aí em 2020, do tema Segurança Pública e a Emenda Constitucional 104 de 2019. Foi a emenda constitucional que criou aí a Polícia Penal, que na realidade foi uma transformação dos agentes penitenciários que passaram agora a ser chamados de Polícia Penal, e está lá no rol de órgãos da segurança pública do artigo 144. Então, vou aqui passar para vocês um cronograma de como serão nossas aulas aí, sempre nesse formato. Você faz sua inscrição, entra aqui na sala e já consegue aí assistir a aula, pode mandar dúvida. Se tiver alguma sugestão de tema também, você pode estar enviando. Deixa eu só pegar aqui o cronograma. Pronto. Então, nosso cronograma vai ser esse. Hoje, dia 9, Segurança Pública, Emenda Constitucional 104. No dia 14, Direito Administrativo e o Covid-19, o coronavírus. Muitas mudanças aí no direito administrativo e direito constitucional relacionado ao coronavírus, que com certeza vão estar lá nas próximas provas relacionadas ao poder de polícia, requisição administrativa. Foram muitas mudanças mesmo. Aliás, tem algumas coisas que não foram nem mudanças, é algo que ninguém nem lembrava mais, mas por conta do coronavírus passou a puxar ali na Constituição, puxar no direito administrativo. Então, dia 16 do 4, direito constitucional e o Covid-19, dia 21, súmula vinculante 3 do STF, trabalhar ela por completo aí. Dia 23, regime próprio de previdência social e a emenda constitucional 103. Dia 28, súmulas 633, 634 e 641 do STJ. No dia 30, acumulação de cargos e a emenda constitucional 101 de 2019. No dia 5 de maio, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode enviar. Professor, tem aquele tema que eu não consigo compreender, eu queria que o senhor explicasse aquilo, converse um pouco aí sobre, porque assim, qual é a proposta aqui do cafezinho? É trazer aqueles temas, aprofundar alguns temas que na sala de aula não dá para aprofundar tanto, já que a carga horária é bem reduzida, tem que correr contra o tempo. Então aqui, como a gente está mais livre, é uma aula ao vivo, então dá para tratar realmente de assuntos que não daria para tratar num curso normal. Então, se você tiver aquele tema que tem uma dificuldade, que quer que eu trate aqui num cafezinho com Soares, aliás, cadê o cafezinho de vocês? O meu já está aqui, ó. Cafezinho não pode faltar, né? Eu pego o cafezinho de vocês também, tira a foto aí, poste lá no Instagram que está focado aqui no cafezinho. E bora continuar. Vamos iniciar aqui tratando do tema segurança pública. Então, segurança pública você vai encontrar lá no artigo 144 da Constituição Federal. E vai ser tratado da seguinte forma: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É um dever do Estado prestar a segurança pública, e é um direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí o artigo 144 ele vai trazer quais são esses órgãos aí relacionados com a segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E a novidade aqui, ó, polícias penais federal, estaduais e distrital. Isso foi a novidade que a emenda constitucional trouxe. A criação, a inclusão dessa polícia penal, tanto de âmbito federal, que é o DEPEN, que o concurso está saindo do DEPEN, maio ou junho tem a previsão do edital, se tudo ocorrer bem, né, com esse coronavírus, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão de quarentena, isolamento, mas espero que dê tudo certo. Então, tem a possibilidade do concurso do DEPEN, que é a Polícia Penal Federal, estadual e distrital. Então, é o seguinte, um tópico bem importante aqui. Esse rol de órgãos da segurança pública, ele é um rol taxativo. O
que significa isso, professor? Que só é órgão da segurança pública, está aí no artigo 144. Ele é um rol exaustivo. Não é um rol exemplificativo. Como assim, professor? Me explica, eu não estou conseguindo compreender. O seguinte, nessa aula aqui, tem 10 pessoas participando, e aí, vamos supor que eu vou falar quem é que está na aula. Aí eu digo, tá o George, tá o Renato, tá a Lauane, tá o, o Atanael, só que eu só disse o nome de 4 pessoas. Eu estou apenas exemplificando. Estou dizendo como, tem esses 4 e tem outros. Já quando o rol ele é taxativo, é só aquilo, é só o que está aí. Então, cuidado com as pegadinhas de prova. Tem prova que vai dizer colocar guarda municipal. Guarda municipal não está aí como órgão da segurança pública. Professor, mas está lá no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. A Guarda Municipal está aí, sim, ela está trabalhando na segurança pública, prestando um importante papel agora em apoio à vigilância sanitária, mas se cair em prova perguntando se a Guarda Municipal é órgão de segurança pública no artigo 144, não, porque esse rol aqui é taxativo. O STF já se posicionou e disse que as constituições estaduais, as leis orgânicas do município, não podem acrescentar outros órgãos aí. Aí você verifica a Guarda Municipal, que é a principal pegadinha de prova, Polícia Técnico-Científica, departamentos de trânsito, seja lá qual for. Uma Constituição estadual não pode inovar, não pode criar, porque o rol é realmente taxativo, é só esses órgãos aí que são considerados órgãos de segurança pública. A Polícia Federal, a PRF, a Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Bombeiro e as polícias penais. Beleza? Olha como isso é cobrado em prova. Polícias penais federal, estadual, distrital entraram sim, tá aqui, finalzinho aqui, polícias penais federal, estadual, distrital. Porque a grande noção que você tem que ter aqui é o seguinte, os agentes penitenciários eles não eram considerados como os órgãos de segurança pública. Tem muitas questões desatualizadas aí. Por quê? Porque colocava agente penitenciário é órgão de segurança pública e não era. O agente penitenciário em si não estava aqui no artigo 144. Mas a partir do momento que foi feita a emenda constitucional, mudando, criando a Polícia Penal, agora a Polícia Penal, sim, está no artigo 144, foi incluído. Até 2019, só tinha aqui, só até o inciso 5. E agora foi incluído o inciso 6, colocando Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Então, essa questão vai dizer o seguinte, a questãozinha recente, 2020, da Polícia Militar da Bahia. Vamos lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, considerando sua estrutura a cenário alternativa que não contém um de seus órgãos. Então, a questão quer saber o que não é órgão de segurança pública. Está aqui o gabarito no item A, né? Guarda Municipal. Isso aqui pega muita gente, que a pessoa quer pegar a prática. Tem gente que entra e fala, esse rol é taxativo, Guarda Municipal, não... a pessoa fica duvidando, achando que não, tá errado, o Guarda Municipal é sim, a Polícia Técnica Científica, não é. Para fins de prova de concurso, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Tá aí a questão 2020. Ou você vai marcar que a Polícia Federal não é órgão, vai marcar que a Polícia Rodoviária não é órgão de segurança, Polícia Civil ou Polícia Militar? Os 4 aqui são. O que não é Guarda Municipal, porque não está aqui, no rol do artigo 144. E esse rol é taxativo, esse rol é exaustivo. Qualquer outro órgão que for colocado aí vai estar errado. Portanto, a primeira questão, o gabarito é o item A. Segunda questão, deixa eu abrir aqui. Acho que a internet está um pouco de problema aí, tem algumas lives hoje aí, e aí a Tati Guel está fazendo uma live hoje também, pronto, abriu. Aí quebra a internet essas lives, é 3 milhões de pessoas, aí pronto. Segunda questão, Polícia Civil do Maranhão, 2018, da Banca CESP, vai dizer o seguinte, a Constituição Federal, em seu artigo 144,
apresenta o rol dos órgãos encarregados da segurança pública. Esse rol é... Aí você, opa, o Suarinho disse que é taxativo, então o item C já está fora, que o item C diz que é exemplificativo. O item E já está fora, porque o item E fala que é exemplificativo. Tá vendo como é importante? Questãozinha, ó, 2018, Polícia Civil do Maranhão. O gabarito está no item A, B ou D. No item A diz, taxativo para a União e inaplicável aos estados de federal. Não. Ele é taxativo para todos os entes. Olha o que eu falei no início da aula. As constituições estaduais não podem criar outros órgãos. O estado do Goiás quis criar. Ele quis criar, se não me engano, uma polícia técnica, técnico-científica, e colocou na Constituição deles. O STF disse que era inconstitucional. Não poderia. Uma lei orgânica também não pode. Lei orgânica de Teresina, colocar lá a guarda municipal, não pode. Esse rol é taxativo para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, o item A está errado. B. Taxativo para a União e exemplificativo para os Estados e Federal. Errado. O gabarito é o item D. Taxativo para a União, Estados e Distrito Federal. E se quisesse colocar até aqui municípios, poderia colocar também. Tranquilo? Então, finalizar essa parte aí, bem interessante, do artigo 144, você conheceu aí quais são os órgãos, entendeu o que é essa questão do rol taxativo, do rol exaustivo. Coloquei duas questões para mostrar como isso daí é cobrado em prova. Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre esses órgãos. Então, é o seguinte, eu tenho um órgão de segurança pública na União, nos estados do Distrito Federal, mas eu não tenho nos municípios, por conta que a Guarda Municipal não está incluída, né? Então, eu tenho União, Estado e Distrito Federal. Na União, eu tenho a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal, que é o DEPEN. Nos estados e DF, eu tenho a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e agora a Polícia Penal Estadual e Distrital, que são os antigos agentes penitenciários. Então, é assim que funciona a segurança pública no Brasil. Tem outra coisa também que muito aluno pergunta, professor, a Força Nacional. Força Nacional é o quê? Está aí no rol de segurança pública. A Força Nacional é uma instituição que é criada e o convênio aí com várias polícias, polícia militar, e está vinculado ao Ministério da Justiça, mas não está aqui também no rol, porque ela não é um órgão assim permanente, diferente da Polícia Federal, que é um órgão permanente, a Polícia Rodoviária é um órgão permanente também, está presente assim em todos os momentos, então por isso que não está incluído aqui. Beleza, os municípios, que foi que a Constituição Federal reservou para os municípios? A Constituição reservou isso daqui, ó, sobre as guardas municipais e a segurança viária. Lá no parágrafo 8º do artigo 144, foi dito o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, a competência do município é para constituir essa guarda municipal, que ela vai destinada para quê? Proteção dos bens, serviços e instalações. Aqui o bizu é você lembrar do chocolate bis. Bens, instalações e serviços. Então, guarda municipal, chocolate bis. Bens, instalações e serviços. Uma atualização sobre a guarda municipal, bem interessante e recente aí, é que o STF determinou que é constitucional, ou seja, é possível a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, por exemplo, multas de trânsito. Então, a Guarda Municipal possui essa competência de estar aplicando, de estar autuando aí, está fazendo a fiscalização de trânsito. E isso quem concedeu foi o STF, dizendo que é constitucional a atribuição das guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito. Beleza. Só que a Constituição Federal, ela se preocupou um pouco mais com o trânsito também. E tem um tópico que muita gente nem estuda muito, não está dando um real valor, foi incluída em 2014, mas as bancas estão cobrando demais, e tem umas questõezinhas com nível bem elevado sobre isso daqui, que é a segurança viária.
foi incluído em 2014, e agora que as bancas estão começando a cobrar, e as questões estão com um nívelzinho bem elevado, umas pegadinhas pesadas relacionadas a essa segurança viária, porque segurança pública não é só você ali, Polícia Federal, PRF, PM, Polícia Civil, tem aluno que fica restrito a esse, PF é isso, Polícia Rodoviária, a PM, não, você tem que entender todo ali o artigo 144, e outra coisa, as questões estão saindo um pouco do artigo 144. Como assim, professor? Ele é bem pequeno, então, em pouco tempo você esgota ele, de tanta questão que você vai cobrando. Aí começa a cobrar assuntos doutrinários, como foi esse aqui do rol taxativo, como vai ser um que eu vou explicar daqui a pouco, da polícia administrativa e da polícia judiciária, questão da greve, algumas jurisprudências. Então, você tem que ficar antenado a tudo isso daí. E outra, ó, segurança viária, está sendo o queridinho das bancas aí. O que é essa segurança viária? Vai ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio das vias públicas. Compreende o quê? A educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Essa segurança viária compete a quem? Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Cuidado com uma coisa, eu vou até tirar aqui e deixar só a apresentação para ficar melhor para vocês. Compete no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui, na segurança viária, não tem a União. Essa é a pegadinha de prova. A prova vai chegar e vai dizer que a segurança... Ó, cuidado. Aqui é segurança viária. Aqui eu estou falando de trânsito, não estou falando de segurança pública. Cuidado para não confundir. Segurança viária, questão de mobilidade urbana, de trânsito, compete aos estados, Distrito Federal e municípios. Professor, por que não tem a União? A União já tem a PRF. Não precisa estar se preocupando mais com isso, porque a União já tem o órgão chamado Polícia Rodoviária Federal para fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, pronto. Mas por isso que foi incluído na Constituição isso daqui de competência dos estados, Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito. Então, dê uma atençãozinha especial para esse capítulo aí da segurança viária, porque está sendo cobrado em prova e as questões estão até com um nívelzinho bem elevado. Observe essa questão aqui. Terceira questão, CESP 2017. Tendo como referência as disposições da Constituição Federal de 1988, a respeito da defesa do Estado das instituições democráticas, aliás, em especial a respeito das recentes alterações no Regulamento Constitucional da Segurança Pública, assinale a opção correta. O item A vai dizer, vou pular o item A, não vou nem ler ele não, vou ver aqui o item B. B. Os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações públicas em geral. Olha o nível dessa questão. Os municípios podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações públicas em geral. Está errado. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Seus quem? Dos municípios. Então, é os bens municipais, serviços municipais e instalações municipais. Quando a questão diz bens, serviços e instalações públicas em geral, está errado. Está vendo? Aqui é uma pegadinha boa de prova. O item C. A partir da emenda constitucional 82 de 2014, a atividade de segurança viária passa a integrar expressamente o texto da Constituição Federal, com vistas à preservação da ordem social e da incolumidade patrimonial nas vias urbanas. Outra pegadinha. Não é ordem social e incolumidade patrimonial, não. Olha aqui.
a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Então, não é ordem social, é ordem pública. A incolumidade não é patrimonial, é das pessoas e do seu patrimônio. Está aqui o erro. O item D. Nos termos da Constituição Federal, tanto no âmbito da União quanto nos demais entes federados, a segurança viária compete aos respectivos órgãos e agências de trânsito estruturados em carreiras na forma da lei. Errado. Segurança viária não inclui a União. Portanto, o gabarito é o item A, que vai dizer o seguinte: para o Supremo Tribunal Federal, STF, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive no que se refere à imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Corretíssimo, gabarito item A. Beleza. Finalizar essa parte municipal, vamos agora conhecer a parte estadual. E qualquer dúvida, Marcelo está falando que está sem áudio. Mais alguém também está nessa situação, porque muitas vezes aula ao vivo, a minha internet tem que estar boa, a internet de vocês também tem que estar boa, mas aí se mais alguém também tiver, pode ser problema na minha internet, eu tenho que verificar aqui. Mais alguém aí confirma se está tudo ok, se está sem áudio. Tudo ok, aqui está ok, normal. Então pode ser um problema aí na internet, Marcelo. Como eu falei, essas lives aí, elas quebram a internet. Ontem eu tinha uma aula para gravar, mas ontem tinha a live da Marília Mendonça. Eu disse que tem nem perigo, pode cancelar. A internet vai quebrar nessa live aí, foi dito e feito. 3 milhões de pessoas. Aí a gente faz uma live aqui para concurso público, tem 13 pessoas, olha a diferença. Mas é assim mesmo, só os poucos é que estão destinados a querer alguma coisa, querer mudar de vida no concurso público, né? Então, bora lá, bora conversar aí, pode mandar a sua dúvida que você tiver, mande aí. Aula hoje está tendo do Bruno e Marrone, meu Deus do céu, não sabia não, se eu soubesse eu tinha até cancelado essa aula, por isso que a internet está... Eu só sabia da Tati Guel, do Bruno e Marrone, aí pronto. Então, bora lá, bora terminar a aula aqui antes que caia tudo, porque senão esse tanto de live aí, graças a Deus vocês estão aqui, né? Não estão preocupados com essas lives. Então, voltando aqui, agora vamos tratar dos órgãos estaduais aí, que ele vai falar o seguinte: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, antigamente era só PM, bombeiro e polícia civil. Agora é a polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia penal estadual e distrital, também está subordinado ao governador. Cuidado com uma coisinha. A prova pode chegar e colocar bem aqui. Polícia Penal Federal. Não. Polícia Penal Federal é o presidente da República. O que está subordinado ao governador é a estadual e distrital. Ao governador dos estados, Distrito Federal e dos territórios. Então, cuidado com isso daí. Aqui eu tenho as corporações estaduais, conforme eu botei aqui para vocês. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal. Elas estão subordinadas aos governadores do Estado, Distrito Federal e territórios. Aqui já é o presidente da República. Por quê? Porque é no âmbito da União. Polícia Federal, PRF, Ferroviária Federal e a Polícia Penal Federal. Beleza? Isso daqui, eu gosto muito de tratar, tem muitos aqui que são meu aluno do presencial e sabe que eu gosto de explicar aquele assunto que todo mundo sabe, isso aí é obrigação sua saber, isso daqui é um exemplo disso, mas tem aquele assunto que poucas pessoas sabem, que poucas pessoas aprofundam a ponto de conhecer, e a banca cobra
interessante é isso. Ninguém está aqui aprofundando demais, trazendo coisas, não. Eu poderia, essa aula aqui eu poderia passar 2 horas falando sobre novidades, mas tem algumas coisas que não têm importância para o concurso público. E eu sou professor de concurso público, então sou bem objetivo. Nas minhas aulas eu explico o que cai em prova, tanto que eu trouxe aí várias questões comprovando isso daí. E isso daqui, como eu disse, tem muitas. Quando eu fui preparar esse material, encontrei várias questões sobre segurança viária. Por isso que eu disse, tome cuidado. Talvez você nunca tinha dado uma atençãozinha, né? Tá lá no finalzinho, quando chega no final, você já deixa logo para lá. Me diz aí no bate-papo, se não é assim. Você olhava para a segurança viária, você dizia assim, não, isso aqui não cai não. Aí deixava para lá. Porque já tinha estudado Polícia Federal, já tinha estudado a Polícia Militar, mas não pode ser assim. Porque está sendo cobrado em prova, tá aí, ó. Nem lembrava. E é cobrado em prova. Isso daqui também que é interessante. Por quê? Aqui, quando eu falo de PM, bombeiro, polícia civil, polícia penal, eu estou analisando no âmbito dos estados, né? Estado do Piauí, estado do Ceará, Maranhão, assim por diante. E eu estou analisando no âmbito do Distrito Federal também. Territórios não, porque o Brasil atualmente não tem territórios. Então, a análise fica aqui aos estados e ao Distrito Federal. Beleza. No âmbito dos estados, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal são organizadas e mantidas pelos estados. Então, é o estado do Piauí que vai organizar a Polícia Militar do Piauí, é o estado do Ceará que vai organizar a Polícia Civil do Ceará, é o estado do Maranhão que vai organizar o Bombeiro do Maranhão, o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, e assim por diante. E elas estão subordinadas ao governador do estado. Pronto. Já quando eu vou para o Distrito Federal, já muda uma coisinha aqui. Por quê? Porque são organizadas e mantidas pela União. Aqui era, na teoria, para estar o Distrito Federal, né? Já que a Polícia Militar do Piauí, quem é que organiza? O Estado do Piauí. A Polícia Militar do DF, quem deveria organizar? O Distrito Federal. Mas não é assim. A Polícia Militar do DF, Corpo Bombeiro Militar do DF e Polícia Civil do DF, e agora a Polícia Penal também, cuidado que a agente penitenciário não era assim. Passou a ser dessa forma a partir da mudança com a emenda constitucional. Então, a Polícia Penal também passou a ser dessa forma. Como? Organizada e mantida pela União. Mas cuidado, continua subordinada ao governador. Não está subordinada ao presidente da República, não. Apenas a organização que vai ser pela União, mas continua subordinada ao governador. A Polícia Civil do DF recentemente ia realizar um concurso, né, acabou sendo adiado, suspenso, mas tem outro para ser feito de agente da Polícia Civil do DF. O governador mandou para o Ministério, mandou para o ministro da Economia o pedido do concurso, porque tem que partir da União a aprovação desse concurso. É o Congresso Nacional que vai analisar. Então, cuidado com isso daí. Distrito Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil do DF e Polícia Penal, organizadas e mantidas pela União e subordinadas ao governador do estado. Beleza? Tá aqui a mudança que foi feita com a emenda constitucional no artigo 21 da Constituição Federal, que vai falar: compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Beleza, olha essa questão aqui. Quarta questão vai falar o seguinte: ainda com relação à segurança pública e aos organismos de segurança do Distrito Federal, julgo o item abaixo. Compete à União organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do DF. Até aqui, correto, né? Compete à União, Polícia Civil, Militar e agora a Polícia Penal. Só que a questão de 2006, a emenda constitucional foi 2019, então a questão, na época, estava correta, né? Hoje ela está um pouco desatualizada.
sendo inconstitucional lei distrital que eventualmente dispõe sobre aumento de efetivo ou reajuste de servidores de qualquer uma das forças. Corretíssimo. Isso daí tem que partir da União, porque quem é que vai organizar e manter é a União. Então, cuidado com isso daqui, quando tratar aí de Polícia Militar do DF, Corpo Militar do DF, Polícia Civil do DF e Polícia Penal do Distrito Federal. Quem vai fazer a prova lá da Polícia Civil do Distrito Federal é certeza uma questão dessa na sua prova. E mesmo aqueles que estão se preparando para a Polícia Militar, para a PRF, concurso de tribunais, seja qual for o concurso, isso daqui também é um tema forte por conta da emenda constitucional. Está bem recente, essa emenda constitucional não tem nenhum ano, que ela nem 6 meses, se duvidar, que ela foi feita. Não teve nem muita cobrança em provas ainda, no máximo uma questão que falou ali. Então você tem que tomar cuidado, porque vai ser uma enxurrada de questões sobre a polícia penal nos concursos aí, porque é a novidade. E as bancas gostam disso, de pegar o aluno desatualizado, aquele aluno que não estuda. Então você tem que tomar cuidado. Outra coisa bem interessante que dá para a gente fazer uma linha de raciocínio aí, ó. Lá no artigo 21 da Constituição Federal, ele vai dizer: compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Muito cuidado aqui. Por quê? Quando eu falo Poder Judiciário, quando eu falo Ministério Público, segue a mesma linha de raciocínio das polícias. Então, o Poder Judiciário do Piauí, quem é que vai organizar e manter? O Piauí. Poder Judiciário do Ceará? O Ceará. Agora, o Poder Judiciário do Distrito Federal, quem é que vai organizar e manter? A União. O Ministério Público do Distrito Federal, quem é que vai manter? A União. Agora, a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aí você chega, vai com tudo na hora da prova, né? União. Não é. Olha essa questão bem aqui, ó. Quinta questão do TRT do Rio Grande do Norte. Vai falar assim, ó. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Meu patrão, tem muito aluno que vai seco marcando isso. Ah, tá certo. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria do DF compete à União. Tá errado. O que compete à União é organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do DF. A Defensoria Pública do DF, não. Defensoria Pública do Distrito Federal não compete à União, compete ao próprio Distrito Federal. Por isso, é importante você ter isso aqui anotado, ó. Poder Judiciário do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiro Militar do DF, Polícia Civil e Polícia Penal do Distrito Federal. Esses 6 órgãos aí são organizados e mantidos pela União. Já a Defensoria Pública do Distrito Federal, não. Aqui é o próprio Distrito Federal. Olha a pegadinha de prova, né? Porque são 6 órgãos, só tem um que não é. Aí a banca coloca uma questão dessa, o aluno vai com tudo. Ele marca mesmo, porque ele vai seguindo essa linha de raciocínio, mas você tem que tomar cuidado com essa pegadinha. E isso daqui pode cair na sua prova lá no artigo 21, a parte de organização do Estado, que começa lá no artigo 18 da Constituição Federal, vai no 19, 20, 21, 22 e assim por diante. Então, cuidado, esse assunto é importante, pode cair em prova de PM, prova de Polícia Civil, de tribunais, tudo isso aqui pode cair em qualquer concurso aí que você estiver estudando. Tranquilo? Vamos agora aprofundar um pouco mais sobre a novidade, a Polícia Penal, os antigos agentes penitenciários. Vou até colocar a tela, pronto, ficar assim, ficar melhor. Então, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal. Cuidado com isso aqui também. A polícia penal está subordinada ao governador.
mas está vinculada ao órgão administrador do sistema penal. São duas coisas diferentes. Subordinada é uma coisa, é ao governador, vinculada é outra. Está vinculada a quem? Ao órgão administrador do sistema penal. Então, cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha trocando essas palavras subordinado e vinculado. Cabendo a elas o quê? Segurança dos estabelecimentos penais. O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito exclusivamente por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados do cargo de carreira dos atuais agentes penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. Então, quem era agente penitenciário agora passou a ser policial penal. Teve um respaldo maior, tem um reconhecimento maior, por agora ter a categoria de polícia. Então, é uma coisa que eles já vinham buscando há muito tempo e conseguiram agora em 2019. Beleza? Outra coisa interessante aqui, que eu vou tratar agora de todas as polícias. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Mas o que é esse parágrafo 4º do artigo 39? Isso aqui cai muito. Aí você está fazendo a leitura lá do artigo 144, e aí você se depara com isso. Só assim, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada dessa forma. Aí a banca vai e cobra de outro jeito e você não entende. Mas o que é esse artigo 39 aqui? É isso aqui, ó. Que ele vai determinar o membro de poder, diretor do mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais, municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Professor, como assim? O subsídio, ele era para ser, como ele está dizendo aí, parcela única. Tipo assim, você ganha 10 mil e acabou. Não era para ter gratificação adicional disso. Só que, infelizmente, na prática, o pessoal desvincula muito isso daí. E aí tem pessoas que recebem subsídio, mas uma gratificação, mas um adicional, tá errado. Não era para ser assim. Mas o que vai cair é a teoria. E na teoria, o subsídio é fixado em parcela única. Isso aqui vale para os órgãos da segurança pública que estão aqui no artigo 144. Esses aqui que eu trabalhei para vocês. Polícia Federal, PRF, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e agora as polícias penais. Essa regra vale para eles aí, todos esses órgãos. Vamos para mais uma questão. Sexta questão também bem recente, caiu aí na Polícia Civil do Espírito Santo. Vai dizer o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, tal. Aí o artigo 144 da Constituição, dentre outros, dispõe. Letra A. Incumbem às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares. Errado. Aqui é exceto as militares. B. Os municípios com mais de 300 mil habitantes deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Está errado. A Constituição não falou nada de habitantes. Tem muitas pegadinhas dizendo município com mais de 10 mil habitantes, com mais de 5 mil. Não, a Constituição não falou nada da quantidade de habitantes. Só diz que os municípios poderão constituir guardas municipais. E pronto. C. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e pelos Estados. Opa, tá errado. Polícia Ferroviária Federal, olha o nome, federal, é organizada e mantida pela União. Não tem nada a ver com os estados. No item D,
Incumbem às polícias civis a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Opa! Polícia Civil, interesse da União, entidades autárquicas, empresas públicas, nas localidades onde não existe delegacia de Polícia Federal. É errado isso daqui. Isso é competência da Polícia Federal. A Polícia Civil tem competência para a sociedade de economia mista, mas entidades autárquicas, empresas públicas, interesse da União, ordem política e social, é competência da Polícia Federal. Tem até aqui um mapa mental que ele vai tratar tudo sobre isso daí, ó. Polícia Federal, apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas, porque se for sociedade de economia mista, aí é competência da Polícia Civil, cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Aqui é quando envolve mais de um estado, né? São 2 estados ou mais, Piauí, o Ceará, e exige essa repressão uniforme ou interestadual. A Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, também exerce as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. O BISU, para você lembrar disso daqui, você lembra assim, ó, porque esse aqui também é muito cobrado. A Polícia Federal gera fama. O que é a fama? O F você vai lembrar Polícia de Fronteiras, o A, Aeroportuária e o MA, Marítima. Então, as bancas gostam de perguntar isso daí. Quem é que vai exercer essas funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras? Lembra? Polícia Federal gera fama. Fronteira, aeroportuária e marítima, competência da Polícia Federal. Polícia Federal também tem a competência para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando desse caminho, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Eu vou aproveitar essa parte da Polícia Federal para explicar aqui várias coisas. A primeira é a diferença da polícia administrativa para a polícia judiciária. Primeira coisa, não são corporações policiais. Não existe, você nunca vai ver uma viatura da polícia administrativa. Você nunca vai ver uma viatura da polícia judiciária. Não, aqui são funções. Função de polícia administrativa, função de polícia judiciária. A polícia administrativa, ela está relacionada com a prevenção. Mas ela pode também fazer a repressão. Mas o tópico dela principal é a prevenção, é o policiamento ostensivo. Esse é o tópico mesmo principal da polícia administrativa. Já a polícia judiciária, o principal dela é a repressão. Muita gente até fala, ela ocorre depois do crime. Depois que o crime ocorre, que aparece a Polícia Federal, aparece a Polícia Civil, que são as duas corporações, realmente, os 2 exemplos principais aqui, não são os únicos, não, mas são os principais. Polícia Civil e Polícia Federal. Então, Polícia Administrativa está mais relacionado com prevenção. Então, tipo assim, a Polícia Militar, quando ela atua com policiamento ostensivo, está atuando com função de Polícia Administrativa. A Polícia Rodoviária Federal, as guardas municipais atuam como polícia administrativa. Já a Polícia Federal, Polícia Civil, exerce essa questão de polícia judiciária, atua aí depois do crime. Beleza. Outro tópico aqui também importante, o tópico da greve. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são proibidos, é vedado fazer greve. Só que aí o STF estendeu essa proibição
para os órgãos de segurança pública. Então, cuidado com isso daqui. Então, Polícia Civil pode fazer greve pelo STF? Não. Polícia Rodoviária Federal pode fazer greve? Não. Polícia Penal? Também não. A Constituição Federal, ela proibiu a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Os militares do Estado não podem fazer greve. Mas o STF disse, olha, não é só a Polícia Militar, não. Não é só o Corpo de Bombeiro Militar, não. Os órgãos de segurança pública não podem fazer greve, porque são atividades essenciais. Se eles pararem, pronto, acaba tudo. Então, guarda essa informação aqui também, que ela é importante. A proibição de fazer greve, ela foi estendida a todos os órgãos de segurança pública. Não é mais só a Polícia Militar, não é mais só o Corpo de Bombeiro Militar. E a terceira informação importante, e essa é importantíssima, e essa é bem recente, vou colocar aqui a decisão ADI 2553 do STF, do dia 15 de maio de 2019, o informativo 940 do STF. O que é que ele vai dizer? Isso está bem recente, vai cair em prova, pode ter certeza. O STF declarou inconstitucional a Constituição Estadual conferir o foro privilegiado, bem falado aí, foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça para os delegados de polícia. Então, isso é uma decisão bem recente. Professor, estou estudando para a Polícia Militar, Militar do Piauí, Militar do Ceará. Isso aqui cai dificilmente. Agora, professor, estou estudando para a Polícia Civil, estou estudando para a Polícia Federal, que o concurso também já está batendo na porta, para o DEPEN. Isso aqui é quase certeza está na sua prova. Porque Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, delegado da Polícia Civil, DEPEN, geralmente utiliza a banca CESP, então ele gosta muito de atualidades aí. E esse aí, ó, tá bem recente, tem nem um ano ainda, 15 de maio de 2019. Quase que ninguém falou sobre isso. Então é inconstitucional se a Constituição Estadual conferir foro por prerrogativa de função, foro privilegiado no Tribunal de Justiça para os delegados de polícia. Então, se a Constituição Estadual fizer isso, diz, ó, o delegado de polícia vai ser julgado no Tribunal de Justiça, ele não vai ser julgado pelo juiz estadual. Isso daí é inconstitucional. Isso daí não pode. O STF decidiu dessa forma. Beleza? Então, voltando aqui para a questão, se eu não me engano, eu não terminei ela, terminei não. Então, o item E vai dizer: os servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, certíssimo aí, tá aí, conforme eu coloquei aqui para vocês, parcela única, subsídio, são remunerados dessa forma, na questão da Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Tranquilo? Estamos finalizando aqui, eu quero só passar mais algumas dicas para vocês. Essa daqui é bem interessante, porque é o seguinte, você está resolvendo a prova, aí falou de policiamento ostensivo. Se tiver esse policiamento ostensivo for nas rodovias federais, competência da PRF. For nas ferrovias federais, Polícia Ferroviária Federal. Se for policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, PM. Então, pronto. Está resolvendo a questão. Falou de policiamento ostensivo, vai ser 3. Ou vai ser PRF, ou vai ser Polícia Ferroviária, ou PM, a depender do que vai vir depois. Se for rodovias, ferrovias ou preservação da ordem pública. Falou de polícia judiciária. Se tivesse relacionado à União, Polícia Federal. Se falar ressalvada a competência da União, é a Polícia Civil. Se falar de defesa civil, Corpo de Bombeiro Militar. Pronto. Se você está resolvendo a prova e falou apurar
infrações penais. Se for contra a ordem política e social em detrimento de bens e serviços da União, Polícia Federal. Se for apurar infrações penais nas entidades autárquicas e empresas públicas federais, Polícia Federal. E cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme, Polícia Federal também. Agora, se ele falar apurar infrações penais, exceto as militares, Polícia Civil. Até colocar, pronto, dessa forma, está finalizando, eu boto assim, mas não é nada não. Apurar infrações penais relacionadas à sociedade de economia mista, competência da Polícia Civil. Beleza? Para finalizar, tem alguma dúvida aí? Se tiver, pode ir mandando. Outro mapa mental também interessante, tratando aí da Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Polícia Militar e Corpo Bombeiro são forças auxiliares e reserva do Exército. Polícia Militar, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Bombeiro, defesa civil, além das atribuições em lei. A Polícia Civil tem a função de polícia judiciária, ressalvar a competência da União e apurar infrações penais, exceto as militares. Beleza, deixa eu verificar aqui como é que está o bate-papo, se tem alguma dúvida. Sociedade de Economia Mista é civil, né? Sim, Sociedade de Economia Mista é Polícia Civil. Agora tem um tópico bem interessante, que é da Petrobras. A Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. Então, teoricamente, quem deveria julgar a Petrobras seria a Polícia Civil. Mas sabe por que foi a Polícia Federal na Lava Jato? Por conta disso daqui, ó. A repercussão era interestadual e exigia repressão uniforme. E também envolvia aí um ilícito de âmbito nacional, né? Por isso que foi a Polícia Federal que julgou lá a Lava Jato. Beleza? Deixa eu verificar se tem mais. Tem algum material, esse assunto aí, Soares? Francisco Rafael. Eu tenho uma apostila sobre esse assunto, mas eu estou atualizando ela por conta da Polícia Penal. Ela vai sair depois da quarentena aí, por conta que quando eu fiz a apostila não tinha saído ainda a emenda constitucional. E tem os cursos online aí também que estão com desconto. Show de bola, vou já falar sobre eles aí. Cadê o bolo de goma? Rapaz, eu comprei, agora acabou. Eu acho que foi terça-feira. Eu fui na padaria, eu lembrei, eu mandar uma foto e esqueci. O seu Jorge falou do bolo de goma e eu comprei ele todo cara. Amanhã é dia de bolo. Quero comprar todas as apostilas do senhor, como faço? Aí depende da sua cidade. Se for Parnaíba, tá ok. Se for Picos, também, ó, Teresina, Picos, pronto. Fale comigo no WhatsApp, vou deixar aqui meu número, 8999. Você tem? Mas vou botar aqui para quem não tem. 9369. Que aí, pronto. É bom que essa live é para o YouTube, depois meu celular tá aí solto no YouTube. Mas aí, para quem perguntou dos cursos que alguém falou aí, estou anotando na sua apostila. Pronto, ok. Você vai atualizando aí, sem problema nenhum, dá para ficar. Então, sobre os cursos relacionados a essa aula, o curso de Direito Constitucional para PM do Piauí, ele baixei 50% por conta da quarentena, do isolamento social, e o curso era R$ 49,90, está por R$ 24,95. Eu já disse, quando eu falei nos grupos de WhatsApp, R$ 24,95 não é um valor que você paga num aulão. Geralmente um aulão é R$ 25,00, é 30. Você assistir ali um dia, acabou, pronto. É bom, aulão, é sim, eu também faço aulões. Só que esse curso aqui, o R$ 24,95, você vai ter todo o conteúdo da Polícia Militar do Piauí. E melhor, se o edital mudar alguma coisa, você vai receber as atualizações gratuitamente. Então, baixei aí para vocês. Outro para quem está se preparando para um concurso de um nível maior. Tem um direito constitucional começando do zero, 2020. Esse também está com 50% de desconto, por conta da quarentena, por conta do isolamento social aí. O curso era R$ 119,90, está por R$ 59,95. Então, menos de R$ 60,00, você tem todo o direito constitucional aí, começando do zero. E para quem está se preparando para PRF, Polícia Federal, Polícia Civil e DEPEN,
tem esse daqui, um pacote especial, que vai com direito administrativo, direito constitucional e a legislação, Lei 8.112, licitações, CTB todinho, o Código de Ética, deixa eu ver, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Processo Administrativo também vai ser incluída. E outra coisa, esse curso aqui, as aulas são específicas para ele, focado para a PRF, focado para a Polícia Federal, não são aulas aproveitadas. Então, tudo isso daqui por apenas R$ 95,91, todas as aulas gravadas agora, em 2020. Começou agora a gravação em março de 2020, bem atualizado, com todas as alterações aí. Se mudar alguma coisa no pacote, no questão do coronavírus, vai ser alterado aí também para vocês. Então, beleza? Tá tudo bem em conta aí. Professor, onde é que eu vou encontrar isso daí? Na plataforma do Soarinho. Prof. Soares.com.br. Não precisa fazer nada, os cursos já estão com esses valores, pronto, beleza, tudo tranquilo. Acho que é Ruberval, né? Acho que, eu tenho medo de falar errado o nome aqui, né? Tem apostila, tem sim, tem apostila sobre tudo isso daqui, é porque as apostilas estão paradas aí por conta também da quarentena, mas tem apostila sobre tudo. Beleza? Agora eu quero saber de vocês. Gostaram aí? Aula bem produtiva, deu para aprender coisa nova, tinha assunto que não tinha estudado ainda. Se tiver também dicas de assuntos que você, como eu disse, se quiser pode dizer, professor, eu quero que fale sobre isso, quero que trate sobre aquilo outro, e que eu vou estar preparando essas aulas aqui ao vivo, para estar tratando sobre isso daí. Então, Caroline, show, professor, muito obrigado, show, Renato, arrasou, foi massa, notei coisas que não estava estudando, muito bom, muita coisa nova. Obrigado, Soarinho, George, que é eu que agradeço. Lauane, show, professor, você arrasa. Muito obrigado. Seus pompones agradecem. É verdade, meus pomponinhos fofinhos. Cai Covid no âmbito da PM do Piauí. Assim, as alterações relacionadas ao Covid-19 na PM do Piauí, o que pode cobrar, o que já está na Constituição, que é a requisição administrativa, a contratação temporária lá do artigo 37, a parte de competência ali do artigo 21, 22, isso daí tudo é cobrado, pode ser cobrado. Tópicos mais aprofundados, como poder de polícia, essa coisa, não cai na PM do Piauí, não. Pelo menos agora, né, edital 2017. O edital 2020 pode mudar tudo, mas estudando pelo edital 2017, não cai. Vai cair para a PRF, Polícia Federal, aí sim. Aí é cobrado essas alterações que estão surgindo aí na legislação. Então, obrigado, muito bom, professor. Pena que só consegui conectar no final. Mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado aí, depois você pode assistir. Quem fez a inscrição pode assistir novamente a aula aqui. O interessante é assistir ao vivo, né? Bom é aqui comentando, falando. Qual é o dia? Deixa eu só voltar bem aqui para confirmar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Dia 14, ó. Direito administrativo e o Covid. Dia 14 é terça-feira que vem. É dia 16. Deixa eu só fazer aqui uma coisa boa para vocês. Como tem muitos alunos aqui de vários concursos, né? Tem aluno da PRF, tem aluno da Polícia Militar, Polícia Civil. Eu vou fazer assim, eu vou dizer quais são as aulas mais direcionadas aqui para vocês. Direito administrativo e o Covid. Aqui é Polícia Civil, PRF, Polícia Federal, Guarda Civil Municipal também, cai aqui, PM, não. Por quê? Porque não caiu direito administrativo na PM do Piauí. Como eu disse, tudo pode mudar. Pode cair aí em 2020, mas a gente vai trabalhar, não saiu ainda o edital, vamos trabalhar assim. Direito constitucional e Covid. Ah, e outra coisa, aqui também vai para tribunais, né? Lógico. Aqui é tudo. PM, PRF, Polícia Federal, Guarda Civil Municipal, área de tribunais também. Súmula vinculante 3 do STF, aqui é tribunais,
Polícia Federal e PRF. E vou incluir a Polícia Civil, mas é um nível também. Então, súmula 93 do STF é mais para a área de tribunais. Regime próprio de previdência e a emenda constitucional 103. Aqui é PM, pode cair na Polícia Militar, porque alterou o artigo 40 da Constituição. Aqui tribunais, Polícia Federal, PRF, tudo. Essa daqui, tribunais e PRF e Polícia Federal. Depende também. Sempre quando eu falar assim, Polícia Federal, PRF, depende, delegado, segue o mesmo ritmo. Essa daqui, do dia 30, acumulação de cargos e a emenda constitucional 101, PM, principalmente, eu não quero ver ninguém da Polícia Militar perdendo essa aula aqui. De jeito nenhum no dia 30, anote na sua agenda. Estão perguntando, todas as aulas na mesma hora? Sim. Todas as aulas serão 9 horas da noite. Então, dia 30, nem sonhe em perder essa aula aqui. Polícia Civil, PRF, DEPEN, essa daqui é para o TCE do Piauí. Então, eu queria que vocês colocassem o foco de vocês. Estão estudando para quê? O foco agora é PM, o foco agora é PRF, o foco é Polícia Civil. Coloquem aí. Rafael, PM do Piauí. Então, Rafael, você tem que estar no dia 16 e no dia 30, não pode faltar. Professor, posso assistir a do dia 14? Pode, tranquilamente. Mas vai ficar assim. Agora, no dia 21, não recomendo. Do dia 20, a do dia 23 também, quem é PM tem que assistir. 28, porque já é um nível muito alto. Aí PM não vai cobrar muito isso daí. Polícia Civil e PRF. Acredito que plataforma 1 é o Atanael. Pois pronto, Atanael, você tem que assistir todas. Principalmente você não pode faltar uma, que você estava me pedindo um cafezinho há muito tempo. Então, todos os cafezinhos você tem que participar. Humberto, Polícia Civil e PRF, então todas as aulas aí também tem que assistir, não pode perder nenhuma. Lá o ANGCM, Guarda Civil Municipal e PRF também tem que assistir todas aí, não pode faltar nenhuma. Aliás, GCM, essa daqui não, do dia 28, não é muito recomendado para a Guarda Civil Municipal não, nem essa daqui do dia 21. Mas se quiser vir, pode vir, tem problema nenhum. É porque eu estou dizendo assim, porque tem algumas aulas que o nível é muito alto, né, focado realmente para PRF, para tribunais. Quem vai fazer guarda municipal, PM, às vezes não cobra, mas se quiser assistir, pode vir tranquilamente. Mas eu fiz essa divisãozinha para ficar legal, para você já anotar na sua agenda. Então, quem é PM, não falte dia 16, não falte dia 23 e não falte dia 30. Quem é PRF, venha para todas. Guarda Civil Municipal também acompanha o que eu falei aí, bem tranquilo. Loana, tudo. Loana também, você tem que estar presente em todas. Beleza? Pois com isso finalizamos o nosso cafezinho de hoje. Dia 14, voltamos aí com o direito administrativo e o Covid-19. Coronavírus, o que está mudando aí, quais são os institutos que podem ser cobrados em prova relacionado com isso daí. Tranquilo? Valeu, galera, boa noite a todos, um forte abraço e bons estudos.